Bom dia a todos. Bom dia. Isso aqui é para qualquer coisa eu me apoiar e não cair, porque eu estou muito emocionado de estar aqui. Eu vim aqui a esta casa antes da Covid, depois dela não vim mais. Estou muito feliz, fui convidado de estar aqui e a alegria é muito grande, tá? Eu quero começar dizendo algo bem simples, mas de grande profundidade. Eu desejo bem para todos vocês. Para todos vocês. Só desejo que tudo de bom aconteça na vida de vocês. Agora, imagine o Domingos, uma pessoa simples, cheia de defeito, que deseja o bem para todo mundo. Agora imagine Deus, o que Ele deseja para nós. Nossa Senhora, é demais, né? Já pensou o amor que Ele tem por nós? Filhos do coração dEle? É muito grande o amor, né? Então, o Pai só quer o bem de todos nós. A espiritualidade presente só quer o bem de todos nós. Então, que tenhamos alegria no coração. Felizes por estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, para aprender um pouquinho, melhorar um pouquinho mais a nossa vida, né? Se nós estamos aqui, é porque temos alguma necessidade. E essa necessidade é sempre espiritual, né? De vez em quando aparece algum irmãozinho com necessidade material. É lógico, falta o alimento, busca em algum lugar. De repente batem a porta dessa casa. Mas, em geral, a necessidade é espiritual. E aqui nós recebemos o socorro espiritual. Preto Velho sempre nos diz: meus filhinhos, o Pai não quer que você seja infeliz, o Pai quer que você seja alegre, feliz. Vou contar um caso, uma historinha de um senhor que ele tinha muitas dificuldades, carregava muito peso, agonia, a vida dele era terrível, a situação estava muito complicada para ele. E ele, num certo momento, começa a subir uma montanha. Chegando a uma certa altura, ele vê um lago, um senhor parado à beira do lago, admirando aquela água límpida, aquele lago maravilhoso, água até meia verde, né? Admirando aquilo lá. E ele chega nesse senhor e fala: amigo, o que fazer para me livrar das minhas dificuldades? Eu carrego tanto peso nos meus ombros, gostaria de me livrar disso. Ele falou: é fácil. Está vendo aquela pedra? Pegue ela e carregue essa pedra. Ele não entendeu direito, mas obedeceu. Pegou a pedra, que devia dar uns 10 quilos mais ou menos, era uma pedra grande, e começou a descer a montanha novamente. E no caminho, ele foi ficando cansado, aquele peso começou a aumentar, e vai aumentando, mas ele não desistia. Continuava descendo com a pedra e começou a suar e a coisa foi ficando feia e ele não desistia. Quando ele chegou lá embaixo, ele encontra aquele mesmo senhor do lago, está lá embaixo. Aí ele fala, o senhor pergunta: por que você está carregando essa pedra? Ele fala: não, mas não foi o senhor que mandou eu carregar? Sim, mas eu não falei quando era para largar. O que tem de ensinamento isso aí para nós? Que todas as nossas dores, nossos problemas, nós não temos que carregar a vida toda. Aconteceu? Aconteceu. Respira fundo, faz uma prece, isso aí não é meu. A minha vida tem que ser suave, caminhar com alegria.
porque Deus me quer alegre, Deus nos quer felizes, não carregando peso, mágoa. E o perdão, então? Quantas vezes nós necessitamos de perdoar? Todos os dias. Todos os dias enxergamos coisas em algum irmão que nos fere. E isso nós ficamos magoados com isso. Bobagem pura, besteira pura, joga fora. Ainda que a nossa perda seja grande, vamos jogar fora, porque Deus está no comando de tudo e nos quer felizes. E se não estaremos felizes, odiando. Uma vez fazendo evangelho na casa de uma pessoa, e o problema dela era a mãe dela. Ela falava, minha mãe jamais perdoarei. Ela não sabia, mas estava condenando a si própria. Porque enquanto não se perdoa, não se vive, não se tem paz, não se tem alegria. Então o perdão é a chave de tudo para nós, né? Lembrar sempre do preto velho. Filhinhos, o Pai quer que você seja feliz. Vou falar um pouquinho da vida de São Francisco, Francisco de Assis. Ele, desde pequeno, ele já tinha a tendência amorosa. Claro, um espírito muito evoluído, né? Um espírito que esteve encarnado no tempo de Jesus, como João Batista, né? Então ele, desde pequeno, já tinha amor, respeito pelas pessoas, pela natureza. Seu pai era um homem muito rico e possuía escravos. E sempre que podia, ele auxiliava. Francisco, desde menino, auxiliava esses escravos, repartia sua comida com eles, suas coisas com os escravos, escondido do pai, que era muito ruim. A mãe ainda sabia, procurava esconder. E a vida dele foi assim. Quando se tornou um homem, aí buscou uma vida religiosa, foi em busca do Papa, tudo, pedindo permissão. Para quê? Sabe para quê que ele pediu permissão ao Papa? Para ser pobre. Eu quero a permissão de ser pobre. O Papa não entendeu direito que ele já era pobre, né? Ele não vivia das riquezas do pai. Ele falou, tá bom, concedo, né? Mas aconteceu algo interessante aí. A primeira visita que ele quer fazer ao Papa, não deixam ele chegar próximo do Papa. Não, você não. Tá bom, ele volta. E naquelas noites, o Papa não consegue dormir, é atormentado, não consegue dormir mais. Até que ele manda chamar aquele mendigo, né? E aí que é o Francisco, e aí ele pede a permissão para ser pobre. Tudo bem, depois disso o Papa começou a dormir normalmente. Quer dizer, nossos irmãozinhos estavam lá, né? Cutucando o Papa, olha, ouça esse rapaz. E uma das coisas que acontecia na vida de Francisco é que de vez em quando ele ficava dançando na praça, né? Ele tinha também muitos seguidores, muitos. Eram padres, bispos, aqueles aprendizes do catolicismo. Muitos deles eram seguidores de Francisco, né? E como no tempo de Jesus havia o Judas, né, que batia de frente com Jesus, querendo modificar as ideias do Cristo, tinha também um padre lá que queria modificar as ideias de Francisco. E Francisco rebatia. Numa de suas viagens, que ele viajava muito, quando ele retorna, aquele grupo tinha se transformado, angariando bens materiais, e Francisco era contra isso. As coisas
materiais têm que ser dados aos pobres, segundo as ideias de Francisco. Então, quando ele volta, ele briga. Ele não era muito mansinho, não. Ele briga com o padre e faz as coisas retornar como eram, né? Como eram antes. Então, as coisas voltam a ser, e tem até uma mulher que é apaixonada por ele, mas não carnalmente, apaixonada pelos trabalhos de Francisco, né? O nome dela é Clara, e ela chega a seguir. Existe até um livro que fala dessa Clara aí. É muito legal, muito bom. E nessas danças que ele fazia na praça, às vezes até chovendo, ele ficava dançando lá. E quem não conhecia ele falava: esse cara é maluco, é doido. Dançando às vezes na chuva, às vezes sem roupa. Só pode ser um maluco, né? Mas quem conhecia ele direito sabia o porquê, sabia porque ele dançava, cantava lá na chuva. É que ele tinha conquistado a sua liberdade espiritual, a grandeza que todos nós necessitamos, o desprendimento total da materialidade. Quando alguém queria dar algum alimento para ele, ele falava: dá aos pobres. Mais pobre que ele não existia. Mas ele dizia isso: dá aos pobres. Ele não comia. Era muito difícil ele se alimentar. Ele dizia que se alimentava do amor de Jesus. Olha que lindo, né? Se alimentava do amor de Jesus. E para nós, às vezes, falta isso. Esse amor que ele sentia, aquela pureza espiritual. Nós ainda somos muito apegados à materialidade, ao dinheiro, ao bem-estar. Aquele tempo, a temperatura chegava no 0 grau, baixava mais ainda na Europa, né? Lá na Itália. E ele, às vezes, descalço, com uma roupinha de nada, caminhava. Hoje, como disse o nosso irmão, está sobrando um agasalho? Traga aqui, porque tem irmãos aí passando frio aí fora. Muita roupa que nós temos guardada, que não vamos usar nunca, mas pode ser de grande utilidade. Isso vai fazer bem ao nosso ego também, a nossa satisfação de falar: fui útil para algum irmãozinho, né? Outro dia dei uma blusa para um morador de rua, ele falou: nossa, mas que linda, posso vestir já? Falei: filho, é sua. Então, só a alegria que ele passou para mim já me deixou feliz. São coisas simples, muito simples, que podem nos auxiliar em muito. E às vezes até a quantidade de roupa, sapatos que nós temos em casa se torna um peso para nós. Somos acumuladores, sem pensar no assunto, né? Somos acumuladores de coisas que não vamos utilizar, mas que faz falta lá fora, né? Mas está pedindo coisa. Eu não estou pedindo coisa, estou pedindo para que se livrem de coisas que não vão usar e que vai ser de utilidade, né? E vamos voltar à causa do perdão. O perdão é mais do que necessário, porque se eu não perdoo, minha felicidade deixou de existir. Se eu perdoo, eu caminho, né? Eu caminho. Que Deus possa nos estar sempre orientando e que não deixemos de vir à casa de Jesus, porque aqui nós temos a guia para o nosso bem-estar, né? Nossos irmãos também estão
no aprendizado, como todos nós. Vêm, doam seu sentimento, seu carinho, seu amor, que vai fazer bem para eles. Eles doando esse amor, esse carinho, aliviam as próprias dores deles. E o principal, os nossos irmãos espirituais. Quando nós estamos aqui, estamos em prece, aquela oração que fazemos, alivia dores de irmãos desencarnados que estão aqui, as centenas. Eles cabem aqui milhares, se for necessário. Estão aqui talvez as centenas, em busca de um aprendizado, de um lenitivo, de um carinho, um pensamento carinhoso. Eles estão aqui. E dirigidos pelos nossos irmãos mentores espirituais, que têm muita luz e muito amor para nos dar, né? Assim como Maria, já pensou quanto amor tem no coração de Maria, mãe de Jesus? Ela foi a privilegiada de ser a mãe do Cristo que veio nos trazer a salvação. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E quando a gente pensa, mas como que eu vou ao Pai por Jesus? Como é isso? É nos transformando em pessoas melhores, pessoas amorosas, respeitosas, respeitando a nós mesmos, principalmente. Lembra do preto velho? Não carreguem peso. O Pai não quer. O Pai quer que vocês sejam felizes. Venham, filhinhos meus, em busca do Criador. Obrigado e bom dia a todos.